Bom, pessoal, continuando nossa aula, né, de segunda-feira, a gente estava vendo aí cinética química e acabou que a gente viu, né, como que a gente calcula aí a velocidade, né, instantânea, né, ou velocidade média em cada ponto. A gente fez esses exemplos, né, só passando aqui pra gente relembrar. Só que aí, pessoal, surgiu um porém, né? Os exemplos que a gente fez, a gente estava considerando, né, que a gente tinha apenas, né, se vocês observarem, 1 mol, né, a formação de 1 mol para 1 mol de cada produto formado. Porém, o que acontece? Quando a gente entra com a estequiometria, né, aqui eu preciso de 2 mols, né, de hidrogênio com iodo aí, para formar, né, H2 iodo gasoso, né? Então, a gente precisa aumentar a concentração, né, da substância, dos meus reagentes. Essa concentração, deixa eu ver onde que tá meu lápis aqui, ó, essa concentração aqui, ela tem que ser maior, né, eu tenho que ter 2 mols dela. E aí, como que a gente faz isso? Como que funciona isso na cinética química? Quando a gente tem esse caso, né? Quando a gente tem que é 2 vezes maior, né? Como que a gente vai calcular a velocidade nesse caso? E aí a gente vai chegar aqui na taxa de reação, né? Básica que a gente viu. Se fosse 1 para 1, o que que a gente teria? A gente teria menos, né? A concentração dos meus reagentes, né? Vezes o ΔT. Agora, o que acontece? Como aqui eu preciso de 2 mols para fazer essa reação, então 2 ele vem para baixo, né? Então, é como se fosse 1 dividido por 2, né? Que a quantidade para que vai influenciar aí na taxa da minha reação, da minha velocidade, né? O H2, que é dos produtos, então vai ser a variação da concentração de H2, né? Na variação do tempo determinado lá que a gente está analisando. Igual, né? Se eu analisar a do iodo, vai ser a variação do iodo sobre a variação do tempo aí que a gente teria. Lembrando que os reagentes é negativo, né? Porque ele vai ser consumido na hora da reação. Então, a gente vai ter que o final vai ser sempre menor do que o inicial e a taxa, ela não pode dar negativa, por isso que a gente tem um menos aqui da fórmula, né? E generalizando, né, de forma geral, a gente tem para qualquer reação química, a gente teria, né, o coeficiente, que é o número de mols, vezes o A, que é o elemento, mais B, vezes B, o elemento, mais C, vezes C, o elemento, mais D, o número de mols, vezes D, o elemento. Então, a gente poderia escrever, né, da forma que está aqui, né, uma equação genérica, um resumão aí que valeria para qualquer tipo de reação, independentemente, né, da nossa estequiometria. Né? Então, aqui seria 1 sobre A, que é o coeficiente, né, que é o número de mols, a concentração sobre ΔT, negativo porque faz parte dos reagentes, que pode ser igual, né, se eu analisar a velocidade em B, lembrando que a velocidade em A e em B, elas são iguais, né? Então, aqui a gente vai ter que vai ser a variação da concentração de B sobre ΔT sobre o coeficiente B, né? A variação do coeficiente da concentração de C sobre o coeficiente C, que é o número de mols, sobre ΔT, e aqui a mesma coisa para D, né? O que vai mudar aqui é que não tem o negativo nas partes dos produtos. Então, como isso aqui é produto, a gente observa que não tem um negativo. Mas o importante é que todos ficam divididos, né, pelo coeficiente deles. Lembrando que aqui seria 1 com 1, né? Se fosse 1, daria 0. Então, nem precisava escrever, volta o que a gente viu na aula de segunda-feira. Não teria problema nenhum relacionado a isso, correto? E aí, eu coloquei aqui um efeito para a gente analisar, né? Às vezes a gente pega uma equação que já te dá até uma tabela, e às vezes essa equação, ela ocorre em partes. Como que a gente sabe que ela ocorre em partes? Às vezes essa equação que está aqui, né, é uma equação que ela veio de 2 outras equações. Isso aqui é o produto, né, o resultado final que a gente tem. A gente viu isso muito quando a gente viu estava trabalhando aí com eletrólise, né, que é onde que eu tinha as reações por parte, mas aí depois eu tinha minha reação redox, né, no final. Né, eu tinha cada um reduzindo, o outro oxidando. Na hora que a gente somava as duas, né, inclusive a gente somava as DDPs lá, me dava a reação global. Então, imagine que isso é reação global, né, e a gente quer calcular a velocidade. Então, a reação global, a que está acontecendo por partes, é que vai afetar determinada velocidade. Então, quando a gente tem um quadro como esse, a gente tem que saber como analisar. Então, por exemplo, se a minha reação está acontecendo por partes,
Às vezes, o número de mols, né, que aqui seria um NO2, ele não estaria, nesse primeiro momento aqui, afetando a velocidade de reação. Porque às vezes a gente está considerando, né, a gente normalmente considera a reação que está mais lenta, né, em relação ao reagente, o reagente NH4+, né? E aí a gente tem que analisar o que está acontecendo com a velocidade. Se eu analisar aqui o NH4+, o que está acontecendo? Ele está dobrando, ele está ficando 2 vezes maior, né? Se eu analisar a velocidade, o que está acontecendo com a velocidade também? A velocidade, ela está dobrando, né? Ela está ficando 2 vezes maior. Por quê? Porque a gente vai ter que o coeficiente, né, que a gente vai ver aqui pra frente, por que eu já tô falando isso? A gente tem uma formulazinha genérica, que é essa aqui, ó, que a gente tá querendo determinar esses coeficientes aqui pra gente fazer a lei da velocidade. Então, como que a gente determina aqueles coeficientes? Aquele coeficiente, ele é dado por 2 elevado a n, que tem que ser igual à sua velocidade. Então, por exemplo, se eu tenho que a minha velocidade, que a minha concentração, ela dobrou, então ela saiu de 2, a velocidade também foi o que? Ela dobrou, ela saiu de 2. Então, eu tenho 2 para 2, ela tá dobrando, né? Deixa eu passar aqui, né, para vocês verem. Ela tá dobrando, ela saiu de 2 e foi para 2. Então, o coeficiente que a gente vai falar que o NH4+ tem é 1. Porque 2 elevado a quanto que tem que me dar 2? 1, né? Então, aqui no caso, o meu N, ele seria igual a 1, né? Porque se eu dobro a concentração de NH4+, né? Se eu dobro a concentração de reagente, a gente viu que a velocidade, ela também aumenta, eu dobro a velocidade. Se a gente observar em todos os outros casos aqui, ó, se eu dobrei aqui, ó, se eu analisar para cá, olha como é que ele acontece. Ele também dobrou para cá, ó. A velocidade saiu de 10,08 e foi para 21,5. Ela fez o quê? Ela dobrou, né? Isso a gente tem que ver o efeito considerando o outro constante, né? Como se ela estivesse sendo realizada por partes da sua reação. Então, aqui a gente tem que o 0,02 e o 0,02 estão constantes. Se eu sair daqui para cá, ela vai triplicar. Daqui para cá, ela também triplica. Então, o que está acontecendo numa, está acontecendo outra. Então, a gente fala que essa reação é reação de primeira ordem. O que acontece com a concentração acontece diretamente, né, com a minha velocidade. Se um dobra, o outro dobra, se eu triplica, o outro triplica, né? É o que a gente chama de reação de primeira ordem. E aqui, pessoal, o que acontece já em 5 e 6 no meu experimento? Aqui já é o contrário, aqui eu já estou visualizando o efeito da concentração de NO2. Então, estou mantendo agora o NH4+, constante, 0,2 e 0,2, e estou dobrando, né? Agora, a gente vai analisar aqui o NO2-, certo? Então, se eu dobrei, o que aconteceu aqui? Eu tive também que a minha velocidade, ela dobrou, né? Se eu dobrei e passei de 0,0404 e passei aqui para 0,0808, o que aconteceu? Ela dobrou, né? Então, ela vai dobrar aqui também. Vamos ver se ela vai dobrar de 10,8, né? Aliás, de 21,6. Ela tem que passar, ela tem que dobrar, ela vai para 43,3. Então, ela realmente o quê? Dobrou, né? Então, o que está acontecendo com um, está acontecendo com o outro também. Então, C2 com 2, aqui seria 2, aqui 2, o seu coeficiente aqui também seria 1. Essa reação, ela também seria de reação de primeira ordem, que a gente chama esse tipo de reação, né? E aqui tá o que eu falei, que ó, à medida que a gente duplica, né, o NH4+, né, mantendo o NO2 constante, a velocidade dobra. Então, esse é o efeito que a gente tem desse reagente, né, para esse tipo de reação. E a mesma coisa, à medida que eu dobro NO2+ com NH4 constante, o que acontece com a velocidade? Ela dobra. Então, se a gente fizer a regrinha lá, que é 2 é igual a n, com y, com o que está acontecendo, y é sua velocidade, né, a gente acha esse coeficiente. Esse coeficiente aqui, no caso, quando a gente escreve a taxa de reação, né? Então, eu quero a taxa de reação para essa reação em questão.
Então, a gente tem uma constante que ela é determinada, né? Que é uma da velocidade que a gente fala. Normalmente, a gente pode calcular, ou ela é calculada experimentalmente. A gente vai aprender a calcular ela também. E o meu coeficiente aqui é 1. Como é 1, que a gente viu, porque se eu dobro, se eu dobro, a velocidade também dobra. E se eu dobro, a velocidade também dobra. Então, aqui o coeficiente vai ser 1 e aqui o coeficiente vai ser 1 também. Então, não preciso nem colocar esse coeficiente. Então, a taxa de reação pela lei da velocidade, ela vai ser dada pelo K vezes a concentração, né, de NH4+, vezes a concentração de NO2, tá? E aí, a gente tem a fórmula genérica, que é a da lei da velocidade, que é muito importante aí. O que é a lei da velocidade? É exatamente aquilo que a gente viu. Então, é a concentração do seu reagente 1, né, sobre o expoente que ele está relacionado, que aí a gente tem que ver qual que é a ordem dele dentro da reação, né, vezes o reagente 2 sobre o coeficiente, a ordem aí que a gente fala que ele está relacionado. Se eu tivesse 3 reagentes, o outro entraria aqui, então seria reagente 3 vezes um coeficiente que eu poderia chamar de J, por exemplo, né, vezes a ordem daquela que vai ser a ordem daquela reação e assim por diante, né? Então, a gente fala que a reação é de ordem M no reagente 1 e de N no reagente 2, né? Isso aqui vai me dar a ordem da reação. A gente tem a reação de ordem 1, 2, 0 e assim por diante, né? Quando que a reação pode ser de ordem 0, né? A gente fala que a reação é de ordem 0 se eu tenho que M e N são igual a zeros. Ah, Sabrina, como assim? Imagine vocês, pessoal, nesse gráfico aqui, vou voltar nele, que para todos aqui, independentemente se ele tivesse variando ou não, aqui fosse 0,200. Então, aqui o NO2 todos fosse 0,200. Ou seja, o que acontece? 0,200 não, vou fazer o contrário, desculpa. Imagine que aqui eu estou variando a concentração, porém, a velocidade, ela se mantém aí, por exemplo, a 10,8. Então, toda a velocidade aqui, ó, ela é 10,8, né? Vezes 10 a menos 7, né? Então, ela seria 10,8, 10,8, 10,8 e 10,8. Então, o que acontece? Apesar de eu estar dobrando os reagentes, ele não está influenciando a minha velocidade. A minha velocidade, ela não está o quê? Mudando, ela não está se alterando, né? Então, se eu tô dobrando, né, os meus reagentes, a gente pegar aqui na formulazinha que eu fiz para vocês, que vai ser essa aqui, né? Se eu tô dobrando, mas ele não tá dobrando, o que vai acontecer? Aqui, eu vou ter que aqui tem que ser igual a 1, porque ele não tá dobrando, tá mantendo ele mesmo, né? Então, eu vou ter que 2 elevado a n tem que ser igual a 1, porque não tá acontecendo nada, tá mantendo ele mesmo, né? A velocidade aqui, ela não tá dobrando igual tava aqui, por isso que eu coloquei 2. Então, que número que eu multiplico por n que vai dar ele mesmo, né? Que vai dar 1, na verdade, que não tá acontecendo nada, que ele tá se mantendo mesmo. Então, é 0. Então, eu vou ter 2 elevado a 0, que é igual a 1. Todo coeficiente elevado a 0 dá 1. Então, eu vou ter 1 elevado a 1. E esse meu coeficiente n, então, a minha reação vai ser de ordem 0, né? Se eu tivesse que ali, né, nesse campo aqui, ó, no exemplo do gráfico que eu dei, aqui fosse tudo 10,8. Ou seja, a velocidade, ela não altera sendo influenciada pelo NO2. Então, a ordem da reação para o NO2 menos, né, dos reagentes, seria de ordem 0, que a gente chama. Correto? E aí, a gente chega nessa fórmula genérica que é a que eu passei para vocês, né? Que é essa aqui, como eu estava explicando para vocês. E o importante é que os valores dos expoentes de ordem devem ser determinados experimentalmente, né? E eles não estão simplesmente relacionados com a estequiometria da reação, né? Então, eles não têm a ver com a estequiometria como a gente tinha aqui, ó, né? A taxa de reação, ela tinha a ver com a estequiometria, né? Quando a gente estava calculando a taxa de reação. Mas para a lei da velocidade, que envolve o K, né? Que a gente pode calcular dessa forma também, né? Que é a taxa da reação, a gente pode calcular daquela forma, pode calcular aqui por meio do K, né? Eu teria que calcular esses coeficientes analisando experimentalmente valores que a gente tinha.
Então, até coloquei um exemplo para vocês, para a gente tentar fazer, mas aí que eu coloquei um resumão, né? Só para a gente lembrar. Então, eu coloquei a reação é de ordem N se dobrarmos a concentração, a velocidade aumentar 2 elevado a N. Então, a gente tem que fazer 2 elevado a N é igual que você está tendo, né? Está aumentando, está duplicando. A gente acha N, que seria aí o coeficiente, né? A gente observa que a constante de velocidade, o K, ela não depende da concentração, né? O K a gente realmente tem que calcular esse valor de K, né? Uma reação de ordem zero em um reagente se a variação da concentração daquele reagente não produz nenhum efeito. É o que eu falei, se eu aumento a concentração daquele reagente e ele não altera a velocidade, então a gente fala que a reação é de ordem zero e o meu N é igual a zero, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior, né? E uma reação é de primeira ordem, a gente vai trabalhar mais com primeira, no máximo segunda ordem, ao dobrarmos a concentração e a velocidade dobrar. Então, se eu dobro a concentração e a velocidade dobra, a gente vai ver que aquele N, ele vai ser igual a 1, que a gente fala que é de primeira ordem, né? Igual a 0, se meu coeficiente N, né? Lembrando aí que a gente vai ter sempre que pensar agora, 2 elevado a N é igual a Y, que é o que está acontecendo com essa velocidade. Então, se eu dobro aqui, que também tem que dobrar, né? Se eu dobro e não acontece nada, então aqui vai ser 0, né? Que ele vai ser 1. Então, a gente tem que pensar sempre nisso aí quando a gente está analisando a lei da velocidade e também para calcular essa taxa aí de reação, correto? E aí eu coloquei um exemplo para a gente tentar e ficar mais claro, né? Então, eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: na reação abaixo, uma ligação, né, de cobalto com cloro é substituída por uma ligação de cobalto com um grupo hidroxila, né, o H2. Usando os dados da tabela abaixo, encontre o valor de N na equação de velocidade e calcule o valor de K, expressando-os na unidade correta, né? Então, a gente viu que ele quer o valor de K. Então, ele deu que a velocidade, né, da reação vai ser K vezes o reagente que eu tenho, né, elevado ao coeficiente N que ele quer que eu ache. Então, ele quer que eu ache o K e o N. Então, o problema está pedindo para a gente achar tanto o K, daquela fórmula que a gente viu, né, como o N, né? Essas são as duas incógnitas. Provavelmente, ele não escreveu a água porque o aumento ou não de água, como já está no meio aquoso, nem deve influenciar. Então, a água deve ter ordem zero, né? Se a água tem ordem zero, eu nem preciso colocá-la aqui, porque se eu escrevesse a água aqui, ó, seria multiplicado aí, ó, por H2O, ele nem mostrou tabela de água, por isso que eu posso assumir aí que ela é de ordem zero, né? Elevada a zero vai dar 1, né? Então, 1 vezes isso aqui é isso aqui mesmo, né? Vai ser o reagente mesmo. Então, nem precisava colocar a água, já que ela não influencia no meu processo. Eu sei que ela é de ordem zero porque nem tabela ela deu para ele, né? Então, não precisava preocupar com essa questão, né? E aí, a gente vai começar a analisar. O que acontece aqui, ó? Primeiro, ele sai de 1 e vai para 2. Então, ele dobrou. Então, seria aí 2 vezes, né? Ele sai de 1,3 e vai para 5,2. 5,2 dividido por 1,3, eu tô fazendo aqui, ó, ele foi 4 vezes maior, né? A gente teve essa diferença. Se ele sair de 1 e for para 3, o que tá acontecendo aqui, ó? Ele foi 3 vezes maior, né? Se ele sair de 1,3 e for para 11,7, então eu vou ter 11,7 dividido por 1,3. Ele foi 9 vezes maior, né? Então, que ordem que é essa reação? Então, eu teria aí, ó, 2 elevado, vou colocar aqui, ó, pra gente descobrir o N, né? 2 elevado a N seria igual a Y. O meu Y aqui seria igual a 4, que é a minha velocidade, que ela quadriplicou, né? Eu dobrei, mas ela quadriplicou. Então, esse N, para dar 4 aqui, o N da minha reação, ele teria que ser quanto? Ele teria que ser 2, né? A mesma coisa vale se eu tivesse pegado o experimento 1 para 3,
né? A gente achar o mesmo resultado. Aqui eu peguei de 1 para 2, dobrou, e aqui eu peguei de 1 para 3, ele triplicou. Então, se eu pegasse de 1 para 3, o que eu teria aqui? Eu teria 3, que é o número que eu tenho da minha concentração, elevado a n, né? Então, ele triplicou a minha concentração, e a velocidade foi 9 vezes maior. Então, que número que eu tenho que multiplicar, né? O expoente 3 para ser 9. O meu n aqui, então, tem que ser 2 novamente, né? 3 elevado a 3, a gente vai ter que vai ser 9, certo? Então, meu n aqui, ele vai ser 2, e meu n aqui, ele vai ser 2, correto, pessoal? Isso aí, então, eu já acharia o n, né? Só analisando a tabela, a gente já acha o n, que é o coeficiente que ele pediu, que vale 2, então, né? E aí, ele quer o k. O k, pessoal, ficou muito simples, né? O que a gente faz, então, para a gente achar esse valor de k, né? Ele já me deu a velocidade aqui, ó, né? Então, ele já me deu esse valor. Então, eu vou usar a própria equação. Então, eu tenho que velocidade, então, vai ser 1,3, né? Vezes 10 a menos 7, né? Vou ver aí se as unidades estão todas as mesmas, mas eu acredito que sim, tô até conferindo aqui, né? Que é mol por litro por minuto, aqui é mol por litro, eu vou achar aí o K, né? Então, vezes K, né? A concentração para o primeiro experimento que eu peguei, ela vale 1, né? Vezes 10 elevado a menos 3, né? Isso aqui, né, tá elevado a quanto? Quanto que é o exponente que a gente achou? O exponente que a gente achou, né, ele vale 2, né? Então, a minha única incógnita, pessoal, seria o K. A gente poderia resolver isso aí e achar o valor de K, né? A gente poderia pegar qualquer experimento. Poderia pegar aqui, ó. Cadê o meu pincel? Opa, aqui, ó. Eu poderia pegar aqui, ó, qualquer um desses experimentos. 1, 2, 3 ou 4, né? E aí, eu teria que resolver aquilo ali pra gente achar quanto que vale K. Então, eu vou fazer essa conta aqui rapidinha na calculadora para já dar a resposta para vocês. Só um minutinho que eu tô fazendo aqui, tá? Pra gente ver quanto que vai dar. Vai ser 0. Rapidinho, tá, pessoal? É menos 3. Ó, engraçado. Rapidinho, tá? Essa conta não tá dando erro na minha calculadora. Vai ser 1,3 vezes 10 elevado a menos 7. Coloquei isso aqui entre parênteses. Dividido por n, certo? Deixa eu ver aqui. Ixi, tá dando um bizil na minha calculadora aqui, pessoal, que não tá dando certo essa conta, não. Deixa eu fazer aqui de novo, porque eu tô tentando fazer direto, mas ele não tá dando muito certo, não. Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido por... O meu K, pessoal, deu 0,13. Depois vocês conferem aí, porque como eu tava fazendo direto, eu não sei como que deu, mas deu 0,13, que é um valor bem razoável, tá? Pra cá.
Então, acharia 13. Lembrando que eu poderia pegar 1, 2, 3 e 4, poderia pegar que eu achei mais fácil, tá bom? Pessoal, então é isso aí. Agora eu vou tirar dúvidas, vou fazer exercício tirando dúvidas de vocês e a gente finaliza a matéria por aqui. Qualquer coisa eu vou estar à disposição.